E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto um pouco complexo. Essa semana, a Petrobras informou para o mercado que estará efetuando pagamentos de dividendos ali na casa de 43, 44 bilhões. Para você que não sabe o que são dividendos, é aquela parte do lucro que ela é destinada para o acionista ou para o investidor. Como a Petrobras ela é uma empresa de capital misto, ou seja, ela tem essa parte do governo que puxa para o social e essa parte dos investidores que puxa para investimento e retorno sobre investimento, sempre que ocorrem distribuições de lucro fora do tempo ou em um patamar que seja considerado elevado pelo mercado, ocorrem diversos ruídos políticos, ocorrem diversas informações em sites de notícias, a própria população emite sua opinião. Então, eu decidi trazer esse vídeo para a gente trocar uma ideia sobre esse tema. Válido lembrar que esse tema não é sobre você ser de esquerda, de direita, de baixo ou de cima. Esse tema é para você que é do povo, porque o principal beneficiado com as ações da Petrobras é a União, é o Brasil. Por quê? Porque ele detém mais de 50% das ações ordinárias da Petrobras. Então, você, sendo acionista direto da Petrobras ou não, você indiretamente é um acionista da Petrobras. Por quê? Porque se ela lucra, se ela paga impostos para a União e a União, como governo, utiliza isso para cuidar do Brasil, você é beneficiado indiretamente. Então, você precisa entender como que funciona esse processo. Nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento ou não na Petrobras, é apenas uma opinião sobre esse tema da distribuição. E se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu! A gente está aqui no Status Invest, para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Então, quando a gente vem aqui na posição acionária da Petrobras, a União Federal, ou seja, o Brasil, ele detém 50,25% das ações ordinárias e 28,67% das ações totais. Por quê? Porque você tem ações ordinárias, que vão te dar poder de voto, e ações preferenciais, que vão te dar ali preferência no recebimento de dividendos. Ou seja, você como cidadão brasileiro, você poderia entender que você detém indiretamente 28,67% de tudo que a Petrobras possui, porque esse dinheiro é destinado para a União, para o governo brasileiro, e ele tecnicamente deveria ser utilizado de uma forma atrativa para a população. Só para a gente conseguir ter uma noção, esse daqui é a parte das distribuições que foram ocorrendo ao longo do tempo. A Petrobras ela estava praticamente sucateada, porque quando a gente olha aqui em todos esses períodos, ela fechava com prejuízo desde aqui de 2014 e aqui em 2021 e 2022 que ela conseguiu fechar com grandes lucros e efetuar grandes distribuições. Ou seja, aqui em 2021 ela pagou um total de proventos, né, de distribuições de 100 bilhões e aqui em 2022 já está na casa de 180 bilhões. Ou seja, quando a gente parte daquela ótica dos 28,67%, você entende que o governo brasileiro, que é a União, ela recebeu um repasse de 28,67% sobre 100 bilhões em 2021 e sobre 180 bilhões em 2022. Ou seja, graças à Petrobras dar lucro, o Brasil conseguiu ter uma entrada de caixa muito relevante em 2021 e 2022, coisa que não ocorria em anos passados. E toda essa grana entrando para o governo ajuda o povo principalmente, porque daí ele consegue fazer essas reduções de impostos igual ele efetuou, para conseguir reduzir um pouquinho o preço do combustível para a população. Ele pode direcionar recursos, talvez, para essa questão de Auxílio Brasil ou outros auxílios governamentais. É válido lembrar que aqui o pessoal só está enxergando a questão do lucro, né? Mas para você que entende um pouco mais sobre essa questão, ou talvez você tenha um negócio, ou você entende um pouco mais de contabilidade, você sabe que até chegar nessa parte do lucro, você tem aqui impostos sobre faturamento, que seria o faturamento bruto da empresa. Depois de tirar todas essas custas da empresa, você tem impostos sobre lucro. Ou seja, o governo, além de ser o principal beneficiado desse lucro da Petrobras, antes aqui de chegar no lucro, ele é principal beneficiado com pagamento de impostos sobre faturamento e pagamento de impostos sobre lucro. Ou seja, onde que eu estou querendo chegar? Uma Petrobras que fatura muito e que lucra muito, ela é extremamente atrativa para o governo porque ele tem uma entrada de caixa muito relevante, ele consegue direcionar para a população através de auxílios ou através de redução de impostos em algumas categorias. Então, até essa parte do vídeo, eu acredito que você já conseguiu compreender o seguinte: você sendo de esquerda, de direita, de baixo, do alto, de onde quer que você seja, qualquer que seja o seu viés político, a Petrobras dando lucro, o principal beneficiado é o governo e você, como povo, indiretamente é um dos principais beneficiados, ou em questão de auxílios, ou em questão de reduções tributárias ao longo do tempo.
Agora a gente está aqui no Suno Notícias para ver a questão da divulgação, né, da notícia. Petrobras anuncia dividendos bilionários. Quando a gente desce aqui um pouco para baixo, a gente consegue visualizar o seguinte: no valor total são cerca de 43,7 bilhões de proventos, como eu comentei no começo do vídeo. O que é complicado dessa situação? Você toma decisão com base nas informações que você tem. Então, você sendo uma pessoa que talvez não tenha muita informação sobre esse tema, primeiro que você não entenderia que você seria beneficiado com lucros ou faturamentos elevados da Petrobras, porque como você é um acionista indireto por o governo ter grande parte das ações, você já talvez não saberia desse processo e de que você poderia ser beneficiado através de auxílios ou reduções tributárias ao longo do tempo, isso se o governo for eficiente ao longo do tempo. Fora isso, você vê uma notícia dessa e fala assim: nossa, então ela vai estar fazendo o quê? Um pagamento de 43,7 bilhões de dividendos? Será que eles vão sucatear a empresa? Será que vão destruir com a empresa? E para isso você tem que se unir com outras informações, como por exemplo aqui, Petrobras registra lucro de 46,1 bilhões no terceiro trimestre. Ou seja, o lucro que ela está pagando é praticamente o lucro do trimestre da empresa. Então, quando você já junta com essa outra informação, você já fala: opa, entendi. Então quer dizer que ele não está distribuindo todo o lucro ali de anos da empresa. É um lucro trimestral que ele vem sendo gerado ao longo do tempo. Então, daí você já consegue gerar uma outra interpretação sobre essa distribuição. Aí, nessa próxima notícia, a gente já consegue visualizar essa questão de interferência na questão da Petrobras. A gente já vê aqui a parte da MP do TCU, pede suspensão de pagamento de dividendos. E daí, aqui um pouco mais para baixo, a gente tem uma questão da deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores comentando o seguinte: passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões de dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece os acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. Aí quando a gente entra nesse tema, aqui começa a ficar complexo realmente, porque uma empresa quando ela abre capital na bolsa, por que uma empresa faz isso? Porque ela pode conseguir dinheiro através de empréstimos ou ela pode vender parte de suas ações e conseguir dinheiro no mercado para conseguir fazer investimentos ao longo do tempo sem que seja necessário pagar juros de empréstimo sobre isso. Então ela consegue levantar um grande capital, não se endivida e fornece parte das suas ações para o mercado. Ou seja, a Petrobras em algum momento veio a mercado e captou dinheiro com investidores. Se ela é uma empresa estatal que tem que ser de benefício puro e exclusivamente do povo, ela tecnicamente não deveria ter capital aberto na bolsa, um capital misto, ela deveria ter o seu capital fechado e ter essa função 100% social. Porque a sensação que passa é a seguinte: quando a gente precisa de captar recurso, a gente vai ao mercado e capta esse recurso, porém quando a gente precisa devolver o retorno sobre investimento para o investidor, aí a gente não quer, aí a gente vira social, ou seja, quando a gente precisa do investidor é atrativo, quando a gente não precisa, aí já não é mais atrativo. E sobre essa questão de investimentos, né, que retira a capacidade de investimento, realmente, quando você tira o dinheiro de uma empresa, esse dinheiro poderia estar sendo investido ali em melhorar as operações e quando ele é destinado para distribuir lucros aos acionistas, ele sai da empresa realmente. Mas a questão é a seguinte: primeiramente, é um lucro do trimestre. Ou seja, se um lucro do trimestre fosse responsável por quebrar a operação da Petrobras, ela já estaria quebrada, porque antes disso ela já tinha efetuado ali, como a gente viu, na casa de 180 bilhões é o previsto para 2022, ou seja, se 50 vai quebrar a empresa, por que os outros 130 anteriores não quebraram, ou os outros 100 de 2021 também não quebraram? Então tem esse contexto a ser levado em consideração. E outro ponto é de que nos anos passados a empresa vinha capengando ali, fechando com prejuízo, teve todas essas questões, esses problemas ao longo do tempo, e agora ela é lucrativa, uma empresa rentável. Para uma empresa estar lucrativa e rentável, tecnicamente ela tem os seus processos muito bem otimizados ali, porque senão ela não estaria dando lucro, provavelmente estaria dando prejuízo como nos anos anteriores. Então, depois dessas informações, qual que é a sua opinião aí? Comenta aqui embaixo pra gente que eu tô curioso. A minha opinião é a seguinte: não tem problema nenhum a Petrobras querer ter 100% de função social ali, mas aí eu acredito que faria mais sentido que se fechasse o capital da empresa, deixe ela 100% na mão do governo e daí pode ter essa função 100% social, porque senão fica um pouco complicado, você acaba fazendo o investidor um pouco de bobo, na hora que você precisa do capital dele, da hora que você precisa do recurso dele, você vem e capta recurso com ele, mas na hora de dar o retorno sobre o investimento dele, você acha que não faz sentido, então fica um pouco complicada essa situação, então seria melhor que se fechasse o capital e deixasse ela 100% estatal. Como ela está até o momento com o seu capital misto, então ela deveria cumprir essas duas funções. E como que ela pode cumprir isso? Da forma que ela já está fazendo. A empresa privada funcionando sem interferências, esse lucro que é gerado
tanto em questão de lucro, em imposto sobre faturamento, em imposto sobre lucro, toda essa grana sendo gerada para o governo e o governo utilizando esse recurso com reduções tributárias ou auxílio para a população. Aí ele consegue cumprir uma função social, porque ele está tendo entrada de caixa super relevante e consegue administrar isso, e a função privada sem interferências, gerando investimentos e retorno ao longo do tempo para o acionista. Mas, como eu disse, nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento ou não na Petrobras, é apenas a minha opinião sobre esse tema dela ter capital misto, sobre essas distribuições e sobre esses ruídos, essas interferências de mercado. E se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!